O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: Se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Deus faz sábios os mais ignorantes. Os que são conduzidos pelo Espírito Santo têm ideias certas. Eis porque há tantos ignorantes que sabem mais do que os sábios. São João Maria Vianney. Conhece-se melhor a Deus na ignorância. Santo Agostinho. Da verdadeira sabedoria. Santo Afonso Maria de Ligório. E deu-lhe a ciência dos santos. Livro da Sabedoria, capítulo 10. Versículo 10. Oh, que bela ciência, a de saber amar a Deus e salvar a alma. E esta ciência mais necessária de todas, porque, se soubéssemos tudo e não nos soubéssemos salvar, nada nos aproveitaria e seríamos eternamente infelizes. Ao passo que seremos eternamente bem-aventurados, se soubermos amar a Deus, ainda que no mais fôssemos completamente ignorantes. Quantos sábios estão no inferno? Quantos, que aqui foram ignorantes, gozam no paraíso? Que aproveitou aqueles a sua sabedoria? Que prejuízo causou a estes a sua ignorância? Compreendamos bem que os verdadeiros sábios são aqueles que sabem adquirir a graça de Deus e o paraíso. Que bela ciência há de amar a Deus e salvar a alma! O livro onde se ensina a salvar a alma, de todos o mais necessário. Se soubéssemos tudo e não nos soubéssemos salvar, nada nos aproveitaria e seríamos para sempre desgraçados. Ao contrário, seremos eternamente felizes se soubermos amar a Deus, ainda que no mais fôssemos completamente ignorantes. Exclamava Santo Agostinho: bem-aventurado o que vos conhece, ó Deus, embora ignore todas as outras coisas. Certo dia Frei Gil disse a São Boaventura: feliz de ti, Padre Boaventura, que sabes tantas coisas, e eu, pobre ignorante, nada sei. Tu podes ser muito mais santo do que eu. Escuta, respondeu-lhe o santo: se uma velhinha ignorante souber amar a Deus mais do que eu, ela será mais santa do que eu. Disse Santo Agostinho: os ignorantes levantam-se e conquistam o céu. Quantos rústicos que não sabem ler, mas sabem amar a Deus, se salvam. E quantos sábios segundo o mundo se condenam. Aqueles, e não estes, são os verdadeiros sábios. Que grandes sábios foram um São Pascal, um São Feliz, Capuchino, um São João de Deus, apesar de ignorarem as ciências humanas. Que grandes sábios foram tantos outros, que, deixando o mundo, se foram encerrar nos claustros, ou viver nos desertos. Que grandes sábios tantos mártires, tantas virgens, que renunciaram a ilustres alianças, indo morrer por amor de Jesus Cristo. Numa palavra, os que renunciam aos bens terrestres para se consagrarem a Deus, são chamados homens desenganados. Portanto, os que abandonam a Deus pelos bens do mundo, devem ser chamados homens enganados. Para que faças uma boa escolha, aconselha-te São João Crisóstomo que visites os cemitérios, que são as mais excelentes escolas para se aprender a vaidade dos bens terrestres e a ciência dos santos. Vamos aos túmulos.
Diz-me, sabes ali distinguir quem foi rei, nobre ou literato? Eu por mim, acrescenta o santo, não vejo senão um montão de ossos, de vermes e de podridão. Meu irmão, se queres ser sábio, não basta conheceres a importância de teu fim. É preciso também empregares os meios para o alcançares. Todos se quereriam salvar e ser santos, mas como não procuram os meios, não se santificam e perdem-se. É preciso evitar as ocasiões, frequentar os sacramentos, fazer oração e, mais do que tudo, gravar no coração as máximas do Evangelho, como sejam. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará a um homem em troca de sua vida? Evangelho de São Mateus capítulo 16, versículo 26. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Evangelho de São João capítulo 12, versículo 25. Para seguir Jesus Cristo, deve-se recusar ao amor próprio a satisfação que desejas. A nossa salvação consiste em fazer a vontade de Deus. Põe ordem na minha vida, ó meu Deus, e permite-me que conheça o que tu queres que eu faça, e que o cumpra como é necessário e útil para a minha alma. São Tomás de Aquino. A vida é breve, após a morte não há méritos. Agora é o tempo de tornar-se santo. São Maximiliano Kolbe. Nos caminhos de Deus precisamos, antes de mais nada, de prontidão e dedicação. Santo Antônio Maria Zaccaria. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com ouvido atento deseja a sabedoria. Livro do Eclesiástico capítulo 3, versículos 19 a 21, 30 e 31. É chegada a hora de uma nova primavera de santos na Igreja, que com suas vidas impactem o mundo, e digam que é possível viver da eternidade. Padre Gilson Sobreiro. Deus quer servir-se de Maria Santíssima na santificação das almas. São Luís Maria Grignion de Montfort. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus. Te elegi como a minha riqueza. Em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.